Entrei. Vamos ver se agora vai. Agora a Apareceu. Magna tá ouvindo a gente? Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Deixa eu colocar o Kiko aqui de novo. Mas fica aí que o conteúdo vai ser bom. Quando começar aqui, conteúdo vai ser bacana. A gente vai falar sobre dados que trazem lucro no agronegócio, né? Como que funciona a agricultura de precisão, como que o pessoal da Kiko Tecnologia, os nossos convidados de hoje, podem ajudar você aí na sua fazenda a produzir mais, produzir melhor, utilizando dados da agricultura de precisão para aumentar a produtividade, para aumentar as receitas dentro da fazenda. Eles vão ter que entrar os dois por um só, Lucas. Vamos ver se a Boa noite, Kiko, novamente. Boa noite. Aí Agora agora sim, foi. Agora sim. é isso aí. Ao vivo é assim mesmo, né? É aquela Eu... história. Quem sabe faz ao vivo. É Isso isso aí, aí. gente. Boa. Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Lucas, da Hemisfera Agro Crédito Carbono, aqui de Sorriso, Mato Grosso. E hoje, juntamente aí com os nossos convidados super especiais aí, o Kiko e a Magna, da Kiko Tecnologia Agrícola, a gente vai falar sobre dados que geram lucro. Qual que é o segredo por trás das decisões mais certeiras do agronegócio? E esse conteúdo aqui promete ser um conteúdo de altíssima qualidade, porque a gente vai começar aqui sobre a história da Kiko, a gente vai falar um pouco sobre gestão de empresas, gestão de pessoas, né? Como que a Kiko vem se diferenciando aí no mercado, até a parte mais técnica, né? Da agricultura de precisão, como que você aí do outro lado pode aplicar isso na sua fazenda, na sua propriedade. Beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Leffer, eu sou sócio e diretor administrativo, estou, né, como diretor administrativo aqui da Hemisfera Agro Crédito Carbono. Depois a gente vai dar uma palhinha também, se você aí é produtor rural e tem área de mata, a gente vai chegar com mais um dado que pode gerar lucro em cima da sua fazenda, que é ganhar dinheiro com o mato da fazenda através do crédito de carbono. E agora eu vou passar a palavra para Eduardo, e depois para a Magna e para o Kiko se apresentarem, e aí a gente entra, de fato, no tema da live. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu Boa nome é noite. Eduarda. É, Eu faço parte aqui da parte administrativa, eu sou assessora administrativa da Hemisfera. E hoje nós estamos aqui, né, para trazer o conteúdo sobre a precisão, tecnologia de precisão agrícola. E aí eu vou já passar a palavra para a Magda se apresentar e tudo mais, e o Kiko, e a gente continua com o conteúdo. Começa, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu sou a Magna, sócia da empresa da Kiko, e eu fico na parte da administração, né? Isso aí, gente. Boa. E você, Kiko? Boa noite a todos. Eu sou, né, para quem não me conhece, eu sou o Kiko. O nome da empresa aí, né, leva meu apelido, né? Então, sou o CEO da Kiko, né, sócio da Magna, no qual aí é minha esposa. E é um prazer estar com vocês aí hoje, bater papo, trocar, vamos falar assim, conhecimento. É bacana, né? Então, quando a gente se dispõe assim para trocar ideia, a gente evolui bastante, né? E acaba saindo muitos pensamentos e muitas ideias positivas, tá? Agradecer vocês, né, por isso aí. É um prazer aqui. O Lucas, eu acho que eu não conhecia pessoalmente. Agradecer a Duda aí. Pessoal, e vai ser boa live aí. Vamos responder as perguntas. Estamos aqui para uma live gostosa aí, vamos dizer, tá?
Boa. O produtor que quiser produzir mais na propriedade, se ficar até o final da live hoje, amanhã que já começa a implantar lá na fazenda. Isso, com Ah, certeza. sem Os Boa, dúvida. meninos estão ansiosos para legal. trabalhar. Pessoal, vocês que estão assistindo podem colocar aí as perguntas, mandar os comentários, que ao longo da live a gente vai lendo aqui as questões e vai colocando aqui ao vivo para o pessoal responder. Beleza? Eduarda, puxa aí então o início da live. Beleza, bora lá. Então, de administração para administração, né? Eu gostaria primeiro de começar, né, desde o início, perguntando como que surgiu a Kiko? Como que tudo isso aconteceu? Qual foi a ideia principal? De onde surgiu? Como que foi o início dessa trajetória? A Kiko surgiu, falo que ela surgiu lá em 2013, 14, que a gente já tinha um sonho, né, de ter o nosso negócio e trabalhar juntos. E em 2016, a gente deu esse pontapé, né? O Kiko já vinha há 9 anos trabalhando numa empresa aqui de Campo Novo. A matriz da Kiko é em Campo Novo do Parecis. Ele trabalhava já há 9 anos nessa empresa e a gente decidiu, ele decidiu, né, junto a gente sair e montar a Kiko. No começo a Kiko era bem pequenininha, eu não vim trabalhar com o Kiko, eu continuei trabalhando com um produtor aqui de Campo Novo. E aquele sonho começou, né? No primeiro mês, a Kiko abriu as portas em maio, né? Em maio começou, de 2016, começou a rodar a Kiko. E em agosto a gente já não estava, o Kiko já não conseguia mais de tanta demanda que estava surgindo, né? Aí começou a entrar uma pessoa, entrar outra, e assim foi que surgiu a Kiko, né? Então, no começo a gente só queria montar a Kiko, só queria ter uma empresa, mas não imaginava o que seria, como a gente iria fazer, né? O que era por trás de uma empresa, administrar uma empresa, né? Então a gente começou com um recurso bem pequenininho e com um sonho de ter uma empresa. E até no começo do nome, a gente começou a pensar o que eu pensava em smart, tecnologia. Eu pensava, Kiko, mas não vai ficar legal esse nome. Aí eu pensei, por que não Kiko? Todo mundo te conhece, ó o Kiko, ó o Kiko. Aí ficou o Kiko. E deu registro na marca e estamos aí, há 9 anos. Que Essa é maravilha. importante, né? Marca registrada, nome curto Registrada. e de fácil. Eu lembro que a gente se conheceu lá no Show Safra, Isso. falava Kiko lá, não tinha como esquecer e não achava vocês lá no evento, Marshall né? aqui. Então o nome ficou show mesmo. Ficou. É Legal. um nome único, né? Tá. E hoje, aonde que a Kiko possui? Você falou que a matriz é em Campo Novo do Parecis, né? Mato Grosso. E aonde que a Kiko possui empresas hoje, as suas É. filiais? Onde que elas ficam? Tá. A Kiko nasceu em Campo Novo, a nossa terra, né? Natal é aqui em Campo Novo, a nossa matriz é em Campo Novo. A gente ama essa terra, né? Então não tem como a gente falar, vamos trocar a matriz de lugar. Não, é em Campo Novo, a nossa matriz é em Campo Novo. Em 2017, nós montamos a filial de Tangará da Serra. Aí depois, em 2022, Nova Mutum. Aí em 2023, finalzinho, Campos de Julho. Esse ano a gente montou em Vilhena. Então nós somos 5 lojas. E agora fora do Mato Grosso, né? Em Rondônia, Vilhena, Rondônia, isso. expandindo entre estados, né? Isso. E qual seria o tamanho da equipe hoje que vocês teriam dentro da empresa? Hoje o total da Kiko são 62 pessoas, colaboradores, que fazem diferença. Caramba. A gente, Exatamente. a gente até tava comentando, né? A gente costuma fazer um alinhamento aqui antes da live, sobre o assunto que a gente já vai entrar, que é a agricultura de precisão, de fato, tecnologia, né? Que a Kiko traz para a gente embarcar nas fazendas. Mas antes desse assunto, né, da agricultura de precisão, a gente também estava falando sobre pessoas, né? Que hoje vocês aí em Campo Novo, né, como matriz e expandindo com várias filiais, Mato Grosso, Rondônia tem também, Sim, Rondônia. né? Rondônia, né? Vilhena. Vilhena.
Nós aqui em Sorriso, a gente sabe da dificuldade que é ter a mão de obra, né? Para uma mão de obra que dá atenção, uma mão de obra qualificada para prestar um bom serviço. E vocês vêm batendo muito nisso, né? Que é uma dor do agro. Não adianta só ser um prestador de serviço, mas não entregar com qualidade. E aí eu acho que vale vocês até ressaltarem qual que é o diferencial quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de entrega de serviços, qual que é o diferencial que a Kiko tem frente aí às outras empresas que também trazem esse tema de agricultura de precisão aí no mercado. Certo. Há 2 anos, a Kiko passou por uma... Reformamos, sabe, a nossa maneira de administrar. Entrou gestores, né? Todos eles são prata da casa, não tem nenhum gestor que veio de fora. Eles começaram com a Kiko, começaram em outras funções e foram evoluindo aqui dentro da Kiko, né? Então, nós damos essa oportunidade para todos os nossos colaboradores. Não é um, não é outro, são todos. Quem tem vontade de crescer, aqui tem a oportunidade, né? Então, só que a gente tem pessoas que nos ajudam, pessoas terceiros que nos ajudam. Nós temos a Vânia Líria, que é a parte comportamental, que ela vem aí, agora tem a famosa NR31, né? Então, a Kiko já fazia isso antes. A Vânia Líria cuida mais da pessoa, né? De nós, de como nós estamos. Temos a... o moço que respondeu, desconheço uma equipe. Isso aí. E aí nós temos a parte, o Thiago Della Brida, que é de Nova Mutum, que ele dá só a parte de assessoria de vendas para os nossos comerciais. Tem o pessoal da Liari, que é do sistema, né? Da Singulari, que é a parte de processos, né? Então, oportunidade de treinamento para essa galera não falta, né, Duda? Então, e eles são muito... Como o Kiko é da parte técnica, o Kiko dá esse muito suporte para eles, né? Então, eles conseguem falar muito perto do Kiko, o que está acontecendo lá na máquina. Então, essa parte da excelência, de entregar um serviço com qualidade para o produtor, a Kiko faz com excelência. Esse é o nosso carro-chefe, né? Entregar o serviço com excelência. Exatamente. E eu já aproveito, então, para perguntar sobre a missão e valores da empresa. Qual seria o A grande... nossa visão, que eu acho que é a que mais impacta, né? É ser a melhor empresa de agricultura de precisão da América Latina. E a gente já ganhou um prêmio, hein? Ganhamos já. Então, Em essa é a que 2000 e mais... quanto que vocês ganharam o prêmio? Foi em 2022? Foi, Nossa. nós ganhamos. Bacana. Então, eu gostaria de entrar agora perguntando qual seria os... Você falou ali e tudo mais, e qual, da onde fica, né, as outras filiais? Qual é a região que vocês atendem hoje atualmente? Que corresponde aí? Bom, parte de como que está distribuída as filiais hoje, né? Nós temos a filial do Nova Mutum, Campo de Júlio, Vilhena, Tangará e Campo Novo. E aí, como a gente representa algumas marcas, né? Algumas marcas aí multinacionais de produtos de agricultura de precisão, tem algumas delimitações, né? De território, falando dessa área comercial em si, né? Quanto ao serviço, aí expande mais. A gente hoje faz a parte de manutenção aí praticamente no Brasil todo, né? Mas, assim, nosso território de maior atuação hoje é de Lucas até Porto Velho, né? A gente tem alguns clientes em Porto Velho, principalmente nessa área de mapeamento, né? Mapeamento de áreas aí, sistematização também. Mas aí essa região de atuação que engloba de Lucas ali, né? Pegando Rosário, Nobres, Tangará da Serra, que é uma praça muito boa nossa ali, Lambari, Barra do Bugos, Mirassol, Cáceres e sobe aí Pons Lacerda, que o Vale do Vaporé todo ali, né? A gente pega também uma boa parte aqui de Nova Maringá e sobe ali Juara, né? Juína, Aripuanã, que é uma região de abertura, né? Ali, Aripuanã, Cotriguaçu também, uma praça muito boa, a gente tem bastante clientes ali na região. E aí vem todo esse meio aqui de Campo Novo, né? Brasnorte, Diamantino, e sobe aqui Campo de Júlio, que é uma das maiores praças nossas,
de cliente Campo de Júlio, Sapezal, Comodoro e Vilhena em si, né? Cerejeiras ali, áreas de abertura, né? Ali em Rondônia, como o Ariquemes, a gente está atuando bastante. E aí a gente tem todas essas frentes. E algumas frentes assim com alguns produtos, outras regiões não, mas atendendo o cliente como um todo, assim, na parte de serviços, principalmente, né? Parte de serviço é o maior know-how nosso, mas também contemplando o cliente, às vezes, com algum equipamento, né? Que resolva lá o problema dele. Porque, assim, às vezes, o cliente vê uma máquina embarcada com uma determinada tecnologia, e aí às vezes não atende a operação que o cliente precisa, né? Algum tipo de operação. E a gente tem outro equipamento para substituir para atender ele em qualquer nível de operação hoje, entendeu? Excelente. E falando dessa capilaridade que vocês têm, não tem como atender todas essas regiões se não tiver uma equipe muito bem alinhada, uma equipe muito bem treinada para entregar o serviço na ponta, né? E isso que vocês falaram, desde a fundação, então até hoje são 9 anos de companhia, é isso, né? 9 anos. Ter profissionais que estão desde o início e que aí vão acompanhando todo o crescimento, todo o processo até alcançar os cargos de gestão. E isso lá na ponta reflete numa entrega absurda, né? Porque é diferente de pegar um executivo de fora, um gestor ali que você dá um alto salário para ele, mas ele chega sem cultura, ele chega sem, né, a forma de trabalhar ali da empresa e acaba no final não entregando o alinhado com o que vocês gostariam, né? Hein, Lucas, e se você chegar em qualquer loja às 13h30 da tarde, nós temos o nosso lanche da tarde. É cultura da Kiko. O café da manhã, às 7 horas da manhã, e 13h30 da tarde é cultura da Kiko. Nós paramos, vamos na cozinha e todo mundo toma café junto. O cliente chega, ele está ali com nós, conversando. É uma cultura da Kiko. As pessoas chegam nas nossas filiais, todo mundo está feliz. Isso é cultural, sabe? É muito forte. No final do dia, né, o atendimento, o vender, que a gente fala, antes de vender, tem o relacionamento, né? E o produtor rural valoriza muito isso. Então, sem dúvida... E muitas pessoas perguntam, vocês são uma multinacional? Não, nós somos do interior do Mato Grosso, porque é os detalhes que a gente cuida, é uma fachada, é um papel timbrado, é uma logo num carro, é um uniforme, é na forma que o nosso colaborador conversa com o operador, né, com qualquer pessoa, né? Então, é tudo muito alinhado, muito organizado. Nós temos um marketing muito forte também. A live é sobre agricultura de precisão, mas a Magna já está dando uma aula de gestão aí. Como que a gente pode, inclusive, tirar, né, eu já estou anotando coisas aqui. Como que a gente pode tirar esse comportamento daqui, tirar ideias para a gente aplicar também nas fazendas, né? Lucas, assim, eu fico muito nos bastidores, né? O Kiko mais que fica à frente, eu fico muito nos bastidores, mas agora eu tô saindo um pouco dos bastidores e colocando realmente a cara da Magna, a cara da Kiko, falando um pouco mais sobre a gestão, né? Legal. E eu acho que desde uma empresa como a nossa, por exemplo, a Hemisfera, a Kiko, até a Fazenda, que a gente fala muito aqui de tratar o produtor, tratar as fazendas cada vez mais como a sua empresa, a maior empresa a céu aberto que existe, trazer essa gestão profissional, tem muita coisa que dá para tirar disso, nessa parte de gestão de pessoas, esse plano de carreira, que se aplicado nas fazendas aí também pode trazer um grande crescimento. E tudo isso que vocês estão falando, tendo essa visão de médio e longo prazo aí de se tornar uma das maiores empresas na América Latina, por exemplo, são comportamentos que a gente tem que adotar hoje, visando o que a gente quer ser lá no futuro. Isso. Então, se eu tiver hoje 100 hectares, mas eu quero ser um produtor que vai produzir 1.000 hectares de planta, 5.000, 10.000 hectares de planta no futuro, hoje, nos meus 100 hectares, eu tenho que agir da mesma forma como eu quero ser lá no futuro, para conseguir chegar nisso. E eu acho que vocês estão de parabéns, estão caminhando muito nessa linha. Obrigada. Aí. Né? Como tem um amigo nosso que tem na empresa dele, se Deus é teu sócio, faça grandes planos, né? Então, a Kiko
o Deus é nosso sócio, né? Então a gente faz grandes planos. A gente sonha muito, mas sempre com Deus do nosso lado, né? Uhum. Sempre Legal. pensando em Deus. Isso A mesmo. gente tem que sonhar e mão na massa executar o negócio para acontecer no dia a dia, né? E Deus faz coisas pela gente, né? Com certeza. Exatamente. Agora, Kiko, a gente puxando um pouquinho mais aí, porque o pessoal também quer assistir, quer ouvir de você. O Kiko, que é o cara mais técnico, né, Magna? Quer É. falar de coisa técnica com o Kiko. Conta um pouquinho para nós, hoje, através dessa grande rede aí da Kiko, dessa capilaridade de todas essas regiões que vocês atuam, inclusive, é muito parecida com a nossa região também. A gente tem projetos de crédito carbono, um dos nossos projetos mais avançados lá na região de Aripuanã. É uma região fantástica. Espero até que alguns dos nossos clientes estejam aqui para ouvir o que a Kiko tem a oferecer. Mas, Kiko, fala para nós, quais que são os principais serviços hoje oferecidos pela Kiko? Entra na parte de equipamentos, serviço na parte da coleta de dados, consultoria, sistemas de gestão. Como que funciona aí os produtos de vocês? Lucas, então, aqui dentro da nossa roda de sustentabilidade, que a gente trata assim, né, o nosso negócio, então a gente tem praticamente quase todas as cadeias aí com relação a essa questão da agricultura de precisão, né? Então, assim, hoje a gente, falando ali da parte de equipamentos, né? Então nós somos distribuidor, né, de duas marcas, por exemplo, de equipamentos de agricultura de precisão. Nós temos a Trimble, né, que é uma empresa com mais de 50 anos no mercado de GPS, né, toda essa parte de piloto automático, controladores de campo, e é uma empresa americana consolidada há muitos anos, né? Então, nós somos representantes deles já há 8 anos, e também da marca Precision Plant, que é uma empresa consolidada também a nível global aí, que é uma empresa da GCO também, e americana, né? É uma empresa constituída por um fazendeiro que queria realmente melhorar ali a questão da plantabilidade. Então, a gente atua muito nessa questão da plantabilidade também, né? Então, quando a gente fala de agricultura de precisão, então a agricultura de precisão ela é bem ampla nesse nome, né? Então, ela vem ali desde uma gestão de uma coleta de solo, né, bem feita, até você conseguir, né, até outras tecnologias inovadoras hoje, como, né, as câmeras, né, integradas nas máquinas hoje, fazendo uma boa parte aí de previsibilidade de produtividade, detecção de plantas com inteligência artificial. Então, ela é muito ampla a agricultura de precisão. Então, a Kiko, ela atende nessas frentes. Por exemplo, na parte aí de Precision Plant, a gente consegue automatizar uma plantadeira, né, e colocar uma alta tecnologia e realmente entregar valor para o cliente, né? Então, e todos esses controladores, esses equipamentos, eles geram dados, né? E esses dados hoje, com essa expansão da conectividade no campo, principalmente com essas inovações aí de Starlink, né? Que veio mesmo aí para ficar com essa disponibilidade de sinal muito boa e precisa, né? Você está lá no meio do campo hoje, né? Uma área até remota, você tem sinal. Então, as máquinas agrícolas, elas precisavam dessa conectividade. E isso está começando a se consolidar. Então, aqui, ela tem essa parte dos equipamentos. Então, a gente tem essas duas empresas aí. Mas aí entra a parte também do Charvel, né? Que é uma empresa aí do grupo BASF, que é uma empresa realmente focada nessa parte aí de imagens, né? Imagem de satélite, essa parte também de geração de mapas, né, de campo para aplicações em taxa variável, né, aplicação localizada em plantas daninhas, outros mecanismos de aplicações de taxa aí no algodão, no regulador de crescimento e tantos outros relatórios. Então a gente é um parceiro do Charvel, a gente também é um parceiro nessa parte de drones de pulverização aí da ExMobil, né, que representa a DJI aqui no Mato Grosso. Então a gente tem um braço aí na parte de drones, também de pulverização. Outra frente que a gente atua bem bacana aqui na Kiko é na parte de mapeamento, né? A gente usa drones de mapeamento para fazer toda essa parte aí de geoprocessamento, de sistematização das áreas. Então, essas imagens, né,
que a gente gera, a gente processa elas e ali, daquele campo, a gente consegue extrair várias coisas, né? Então, desde uma sistematização, fazer curva de nível, projetar caminhamento de máquina, né? O tráfego controlado. Então, tudo isso a gente faz. Então, não adianta só, às vezes, você vender o GPS, o controlador, uma boa tecnologia para um plantio, e você, às vezes, não complementa isso com algum serviço que vai ainda gerar muito mais valor ali para a fazenda, para o cliente, né, com relação ao trabalho. Por exemplo, às vezes você vende um baita de um piloto, um custo-benefício excelente, ele entrega, mas às vezes você precisa também fazer o caminhamento dessa máquina com precisão, né, interpolar melhor essas linhas, né, o melhor sentido de plantio, o melhor sentido de pulverização, os limites, né, desses talhões aí para as plantadeiras ali que tem desligamento, que tem um bom equipamento de tecnologia, desligar certinho, ter menos desperdício de semente. Então, tudo isso a gente entrega. Então, a gente tem esse braço, a gente chama de novas tecnologias, né? Que aqui dentro daqui tem um departamento justamente para tudo que é novo, que está chegando dessas empresas que a gente representa, ele chega nesse time de novas tecnologias. Lá, eles vão acompanhar todos os equipamentos que são beta, né? Que a parte da engenharia traz para nós. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles já estão testando, já estão validando para entrar na área comercial. Aí está trazendo aqui para o Brasil para validar, para tropicalizar para a nossa realidade. Nosso time de novas tecnologias abraça isso aí e daí começa a fazer, eles pegar todo o protocolo e eles acompanham todos esses testes. E depois, as primeiras instalações e geração de dados, é esse time nosso que cuida, né? Então, nós temos um braço aqui dentro para cuidar disso. E esse time que cuida dessa parte de desenho, né, projeção de máquinas, caminhamento e mapeamento. Tá? Então, esse é um dos braços nossos, mas aí temos outros equipamentos que a gente trabalha hoje da Magno também, os aplicadores aí, né? Temos alguns equipamentos bem interessantes que chama microgranuladeiras, né? Esse equipamento hoje está muito difundido aí no plantio, que é você fazer alguns plantios de algumas culturas consorciada com sementes, né, de gramíneas ou aplicações de micronutrientes e até outros insumos ali. E essas microgranuladeiras vai acoplada nas plantadeiras, você faz uma operação de plantio e na mesma sequência você também já faz um plantio desses microgranuladeiras aí para você ter duas, vamos falar assim, duas safras, às vezes, em uma só, né? Em uma operação só. Então, tudo isso a gente faz também. Então, e além desses braços aí de produtos, temos a parte também de toda a manutenção. Então, você tem o equipamento de agricultura de precisão no trator, no pulverizador, que seja, colheitadeira, a gente tem uma frente de serviço disso daí. Que é o quê? Deu algum problema, precisa fazer algum reparo, alguma manutenção, a gente tem, todas as lojas tem um centro de serviços ali, né, para poder suportar esses equipamentos. Então, o cliente vai ali, precisou de um reparo num display, num módulo, e aí a gente tem todo esse aparato técnico para fazer essas manutenções, né. Então, cada departamento nós temos um coordenador, né, uma pessoa capacitada, igual a Magna falou, que veio, né, que tem uma história conosco, que foi sendo preparado para assumir alguns postos para administrar esse time. Então, Kiko, é importante falar que a Kiko começou só com laboratório e assistência a campo. Laboratório de concertos, né? E aí, né, pessoal, a gente investe bastante, né? Então, esses profissionais aí, difícil um mês assim que não tem 2, 3 para São Paulo fazendo os treinamentos, né, investindo realmente em capacitação. Seja ele fazendo um treinamento fiscal ali, uma atualização numa área fiscal, ou sendo um profissional de campo Ô, mesmo. Kiko, eu acho que o Lucas queria fazer alguma pergunta. Tá. Ele começou a falar, não para. É verdade. Mas uma pausada. O Kiko, como o portfólio é grande, ele falou tudo que tem mesmo, né? Mas eu vou encaixando aqui e quando o Kiko foi falando, foi surgindo mais algumas dúvidas, né? E conforme o pessoal vai perguntando aqui também. A gente sabe, né, o básico ali da agricultura de precisão, vocês que são os especialistas, mas
no entendimento geral, quando a gente está falando de agricultura de precisão, a gente está falando de analisar mais os dados, né? Coleta de dados ali dentro da fazenda. Eu entendo aí, depois o Kiko, vocês, a Magna me corrige se eu estiver errado, mas a agricultura de precisão, ela pode ser desde a agricultura manual, que é você fazer uma análise de solo manualmente, você está analisando os dados ali para melhorar a produtividade, mas tem também a agricultura de precisão conforme a fazenda vai crescendo, onde você adiciona tecnologia, que aí é o core da Kiko, aí que vocês entram muito forte aí com essa aplicação da tecnologia para, juntamente com a questão da coleta de dados, trazer uma maior produtividade para a fazenda. É isso a agricultura de precisão? É isso que a Kiko, através dos seus produtos, tecnologia, oferece? Positivo, Lucas, é isso aí. Então, a agricultura de precisão também, às vezes, é aquele GPS mais simples, ali que a gente chama de barra de luz, que está lá na pecuária, fazendo uma aplicação de um herbicida no pasto, mas está sendo preciso, né? Ele coloca a largura da faixa bem certinha, vai no caminhamento certinho que o GPS orienta ele, né? Então, isso também é agricultura de precisão. E isso é uma agricultura de precisão, e aquele trator autônomo que já é uma realidade hoje também é. Então, né, ela é muito ampla, por isso que eu falei no começo, né? Então, fazer a coisa bem feita lá no campo, né, com algum nível de tecnologia, é agricultura de precisão. Igual você falou, analisar o dado, né? Então, hoje, o produtor está muito, né, carente, às vezes, dessa análise em tempo real, ou depois você pegar esses mapas de campo, fazer toda essa análise, né? Então, lógico que tem alguns produtores hoje que já estão muito mais organizados, com centro de operação, né, com COA lá, já estão fazendo uma gestão muito, muito bem organizada disso, né? Evoluiu muito nos últimos 5 anos, eu digo, né? E vai evoluir mais. Com essa conectividade no campo, a tendência é esses controladores das máquinas se conectarem mais, ou em tempo real mesmo, para subir esse dado, né? É importante, quando está na operação, você ter esse dado na hora. Isso. Porque para você tomar essa decisão agora, estou plantando lá 10 horas da noite, eu preciso saber como é que está meu plantio, né? Que às vezes eu troco de turno. Então, a tecnologia, ela precisa dessa conectividade, sabe? Para você ter essa eficiência operacional, né? Então, assim, e nossa responsabilidade é realmente você fazer com que esses equipamentos funcionem bem lá na ponta né? Na operação com o operador lá. Nós aqui temos muito essa preocupação, né? Por isso que a gente investe bastante nesse suporte. Eu vim do suporte, então eu sempre tive a minha cabeça muito dedicada ao suporte ali, sabe? A questão de você não deixar o equipamento parado, né? No domingo tá trabalhando, você tá ali suportando os clientes mesmo, né? E como a gente é da parte técnica, a gente tem sempre um probleminha novo para resolver. E isso é gostoso, sabe? Porque faz a gente evoluir a todo tempo, assim, a todo tempo você está resolvendo alguma coisa, principalmente nova, né? E isso é legal. E isso nos puxa muito para frente, sabe? É a mesma coisa quando eu em 2008, ali no final ali de 2008, quando eu comecei, que eu formei e vim trabalhar nessa área de agricultura de precisão, era um nível de tecnologia, né? A gente falava muito o GPS em si, né? Os guias, né, de GPS. Hoje a gente já fala de outras tecnologias, mas esse mesmo guia que foi fabricado em 2005, 2006, esse GPS, ele ainda está ativo aí nas fazendas. Sim. Uma fazenda de alta tecnologia, às vezes, que tem um trator, né, uma máquina lá de alta tecnologia, ele ainda tem um serviço para o GPSinho lá que está fazendo uma operaçãozinha lá mais simples. Tem. Então, o equipamento, ele é muito funcional ainda nas fazendas, né? Ele não para, né? Porque, igual eu falei, as fazendas estão muito dinâmicas, né? As fazendas têm muitos níveis de operações diferentes no dia a dia, sabe? E só para deixar claro, né, e foi muito legal esse exemplo do GPS que você deu, porque às vezes o produtor ouve falar em agricultura de precisão e ele acha que logo de cara, aliado com a tecnologia, logo de cara ele vai ter que ter o GPS mais caro na fazenda, ele vai ter que desembolsar fortunas em dinheiro, sendo que não, dá para começar aos poucos, né, junto com aí a assessoria de vocês, e entendendo de fato o que faz mais sentido para ele naquele momento,
para deixar de lado aquele feeling, né, que eu acho que é a palavra, aquele achismo, muitas vezes, que o produtor tem. Eu acho que agora está no momento certo para, né, para jogar a semente no chão, não faz análise de solo, ou a umidade da terra. Hoje você pode ter, na agricultura de precisão, um sensor de umidade ali que ativa o pivô, de repente, e faz rodar ali, né, não no feeling, não no achismo, mas com a tecnologia auxiliando. Mas, ao mesmo tempo, dá para começar aos poucos também. Eu acho que isso é muito legal e é importante deixar claro. E aí, eu tenho várias perguntas aqui para fazer, mas eu acho que eu vou puxar uma específica aqui, que de repente até a Magna pode ajudar a gente, que é: qual que é hoje o maior desafio? Vocês têm todo o conhecimento do mundo, igual a gente aqui na parte do carbono. Nossa, na parte técnica, que os nossos engenheiros sabem tudo de crédito de carbono. Mas, do ponto de vista de vocês, qual que é o maior desafio para a gente levar a agricultura de precisão, a tecnologia, para dentro das fazendas? Olha, eu acho que eu posso responder isso daí. Assim, aquela barreira, acho que os produtores hoje em dia, eles são quase, principalmente porque nossa região, comparando com outras, né? A nossa região, vamos falar região, vamos pegar aí esse MT aqui mesmo, Mato Grosso, né? Vamos pegar, são regiões, comparando com outras, ainda é muito nova, né? De lavouras aí de 35, de 40 anos, né? Outras bem menos, né? Você pegar Rondônia ali, tem áreas muito mais novas de lavoura, né? Então, assim, nós já estamos entrando aqui, às vezes, tem propriedades que estão na terceira geração já, sabe? Essa terceira geração, ela absorve muito mais fácil a tecnologia, né? Porque já está num outro pensamento, já é outra coisa. Mas o grande desafio da tecnologia, da agricultura de precisão nas fazendas é você ter mais pessoas mesmo capacitadas, né? Para tocar aquele controlador, aquele equipamento, sabe? Ter essa disponibilidade de pessoas mesmo com o feeling ali de trabalhar com essa tecnologia, mas vamos falar assim, extrair o melhor dela, sabe? Eu acho que está mais nessa dificuldade hoje, porque muitos clientes às vezes não implantam tanta tecnologia devido a isso, né? Porque muitas máquinas mesmo vêm embarcadas com um equipamento que ele não usa às vezes 30% do que oferece, entendeu? Então isso é uma barreira, né? Você investe algum recurso naquilo para ter aquilo e você não absorve por falta de profissionais mesmo. Então, aqui no Mato Grosso, vamos lá, precisava de escolas, né, com maior nível de matérias, né, mesmo, e focada na agricultura digital mesmo, né, que vai muito para essa linha também da agricultura digital. E aí, a agricultura de precisão. Sendo que escolas especializadas estão mais para o interior de São Paulo e outras regiões mais longe. Acaba que no nosso MT não tem profissionais. Por exemplo, uma fazenda média de 3.000 hectares suportaria um profissional tranquilo desse para cuidar desses equipamentos no dia a dia, fazer todas as calibrações, interpretar esses dados que geram muito dados, esses controladores, os tratores, cruzadores e assim por geral, e acaba que não tendo esses profissionais, não tem muito esse dado. Tem, mas não usa no extremo, né? Que precisaria ter para esse banco de dados. É muito importante para uma tomada de decisão ali, no momento de uma operação, no momento de você saber como que foi a operação em si, né? Como que ficou o plantio. Mas é pouco usado, porque não tem esses profissionais. Não adianta gerar o dado e não analisar, né? Porque a tecnologia, ela é o meio. Eu vejo assim, pelo menos, né? Ela é o meio para que você chegue naquele objetivo, mas não é o fim. Então, não adianta ter a tecnologia, você encontrar todas as oportunidades ali na fazenda, mas deixar o mapa parado lá na parede e não tomar nenhuma ação. Que aí também não vai... E aí entra nessa questão de pessoas. E puxando um gancho aqui, hoje, um produtor que entende a necessidade da agricultura de precisão e quer implementar isso na sua fazenda, e sabe que a Kiko tem a tecnologia,
vocês têm esse serviço de suporte junto ali quando ele adquire algum equipamento ou um determinado tipo de serviço, de dar esse treinamento para ele, conscientizar, que depois vender o equipamento, quem vai operar vai coordenar o gerente da fazenda, por exemplo. Vocês entram com essa prestação de serviço também? Hoje, o que a gente faz, né? Por exemplo, instalou um sistema de Precision Plant numa plantadeira, né? Com alta tecnologia lá de plantabilidade. A gente tem um acompanhamento no sentido de mostrar para o cliente qual que é a diferença, né, de como era ali a plantabilidade dele e está hoje, né? A gente consegue mensurar isso aí em avaliações, né, físicas ali mesmo do plantio, e essa geração de mapas a gente consegue fazer também. A gente chama de field visit, né, que é visitar a fazenda, mostrar para ele como que está o plantio, mostrar os mapas, é uma revisão de mapas que a gente faz, né? Uma revisão de mapas para mostrar como que está esse dado, né? Hoje em dia, nas propriedades, né? É igual eu falei para vocês, a gente, como o produtor é muito rápido, né? As operações, é muito dinâmico. Você tem plantio ali, o cara planta 2, 3 mil hectares e planta em 15 dias, às vezes, né? Planta muito rápido, a colheita é muito rápido, tudo é muito rápido, né? E a gente consegue ainda acompanhar bem, consegue ter um acompanhamento bom, porque, assim, ó, o que mais pega nisso tudo ainda é a conectividade. Então, eu acho que agora a chave está começando a virar com essa questão do Starlink, sabe? Em Conectar esses Kiko, tratores. que nós também temos antes do plantio, nossos colaboradores vão lá e dão a clínica de plantadeira. Eles explicam tudo certinho. Aí todo ano fazem uma reciclagem lá nas fazendas. Às vezes juntam uns 4, 5 produtores, ou se não só vai numa fazenda específica, né? Esse é um trabalho que a Kiko faz também. E outra coisa, a gente veio desse braço técnico de muito resolver o problema dos equipamentos do cliente, né? De ir lá, arrumar o defeito, fazer a máquina funcionar, fazer os GPS e os equipamentos funcionar. A gente veio desse mundo, né? Desse know-how aí. E hoje a gente, dentro da Kiko, como nós temos um departamento de novas tecnologias, eles já estão muito mais... Esse time está dedicado a justamente ajudar o cliente ver esse dado, né? E ver o dado que os monitores gerou. Então a gente está construindo muito já mais rápido vamos falar assim, esse departamento, sabe? Legal. Porque a gente veio muito disso, né, Lucas? De você, não só os equipamentos que a gente vendeu e instalou, a gente dá muita assistência também. Por exemplo, eu vendi um equipamento lá para o cliente, está na plantadeira, às vezes tem um piloto que é nosso, mas às vezes tem um piloto que vem embarcado e a gente suporta isso, né? A gente está sempre ali resolvendo o problema para a máquina rodar. Então, hoje, dentro da Kiko, a gente começa já a ter um departamento muito mais organizado para olhar esse dado do cliente e mostrar para ele que o quão é importante ele fazer essa análise do que os equipamentos geram, né? E igual eu falei, com a conectividade, você tendo esse internet ali nas máquinas, você sim consegue analisar melhor isso aí. Até tomar decisão em tempo real, porque assim, depois que você plantou ali, não adianta mais, né? Então, assim, você colocou semente, como que está sendo colocada essa semente no chão? E você precisa saber. Então, você tem recurso de equipamento para isso hoje. O equipamento te mostra, é só você querer, sabe? É querer mesmo, sabe? Cara, eu estou preocupado com a minha plantabilidade, por exemplo, né? Eu quero fazer o melhor, colocar esse insumo aqui que é um custo elevadíssimo, né? Saber como está colocando isso aí, sabe? Em que quantidade, né? Porque muitas vezes tem diferentes talhões ali, dependendo do tamanho, né? Fazendas médias, aí, pequenas, médias e grandes, eu acho que todo tipo de fazenda. A quantidade de nutriente que tem determinado aqui na coleta de solo, por mais que você faça, vai ser diferente dali de uma determinada distância. Então, tudo isso, né, é importante a gente ter esses dados. Na verdade, é um ciclo, né? Que é aí que entra a roda de vocês lá, a roda da sustentabilidade, né? É um ciclo para quê? Desde que o cliente, vocês vêm fazendo um trabalho bem legal nas redes sociais aí, que a gente chama de topo do funil, que é o
o cliente entender que existe agricultura de precisão. Sim. Depois, ele buscar vocês para entender como que cabe os serviços de agricultura de precisão, tecnologia, conectividade dentro da fazenda, para depois ele ver como que se aplica na fazenda dele, saber o produtor operar aqueles equipamentos depois da aquisição, e aí depois saber tratar esses dados para tomar uma ação. Né? Então, acho que é esse ciclo todo que aí vocês têm que entrar com a parte de equipamento, que vocês entram com a parte de suporte, assistência técnica, educação, né? Que eu estou vendo que é algo muito forte, que a Magna falou de fazer esses treinamentos, essa reciclagem, e depois o treinamento também para analisar os dados. Não adianta nada o produtor receber os dados em tempo real no celular ou ter um dashboard, né? A gente fala dashboard aí no mundo da tecnologia, uma TV de 55 polegadas cheia de indicador e dados ali, se ele não souber como tratar esses dados, aonde agir rapidamente para que, de fato, a tecnologia, a agricultura de precisão traga o resultado, né? Então, eu acho que é nessa linha aí, né? E o mais importante, Lucas, é todos os nossos colaboradores falar a mesma língua, né? O produtor ligou para ele, o que o Kiko vai falar, o Ronei fala, o Luiz Fernando fala, o Milton fala, ou o Samuel fala, nossos colaboradores falam a mesma língua, né? Não é um falando aqui, outro lá. E isso, para quem está assistindo aí, às vezes pode achar que não faz tanta diferença, mas, gente, nós aqui no nosso ramo, né, a gente é do ramo do crédito carbono, a gente desenvolve projetos de crédito carbono em cima das áreas de mata dos produtores rurais, produtores acima de 1.000 hectares de área de mata, a gente já consegue elaborar esses projetos de crédito carbono. E nós somos, né, nascidos aqui, a nossa empresa nasceu em Sorriso, Mato Grosso. A gente vem ganhando um mercado numa velocidade frente à concorrência que está lá em São Paulo ou estão em outras regiões, porque eles não sabem falar com o produtor rural. A equipe não sabe transmitir a informação. Aí, mas o produtor já conversou com a empresa XPTO lá de São Paulo, Faria Lima, e não fechou. Por que fechou com a Hemisfera, que é de Sorriso? Que é exatamente como vocês estão colocando aí, que a equipe também traz, é a forma de saber tratar, de conversar e ter tudo alinhado, que é esse trabalho de gestão que vocês vêm fazendo, ter tudo alinhado com a equipe, porque uma coisa é o Kiko e a Magna chegar lá, atender o cliente e trazer toda a informação. Uma coisa é vocês, mesma coisa que eu, a Eduardo, aqui na empresa, por exemplo. A gente sabe de tudo. Agora, outra coisa é na ponta. Ali o técnico, né? Os colaboradores levarem essa informação de forma clara, assertiva. E no agro a gente mexe com grandes produções, né? Muitas vezes um detalhe que a gente deixa escapar uma quantia de dinheiro alta que o produtor perde ou está deixando de ganhar. Né? Nós estamos mexendo com o plantio do produtor, que é tudo, né? Não tem. Eu tenho uma pergunta para fazer ainda, para ser por Kiko essa. A gente vê também que existem muitos produtores ainda que vivem longe da tecnologia, assim, implementando nas suas propriedades, nas suas áreas. Por onde que esse produtor poderia começar, Kiko? Se esse produtor estiver assistindo a gente, nós atendemos várias regiões, até porque nós trabalhamos com bioma amazônico, então nós temos clientes no Acre, no Pará, e às vezes a gente sente sim uma necessidade de atualização, igual a gente estava falando aqui. Até o cara que está lá operando uma máquina, ele também tem que se atualizar, tem que entender como que ele pode operar, como ele pode aproveitar da melhor forma essa tecnologia que ele tem. E por onde que esse produtor que não tem nenhuma tecnologia, que ele não tem nenhum suporte ali que realmente vai trazer dados para ele precisos, por onde que ele poderia começar? Olha, primeiro assim, o cliente vamos pegar um produtor, né, que está aí, que tem uma propriedade, vamos pôr 1.000 hectares, está começando lá que não tem nada. O cara planta uns 500 hectares e tem uns 500 de pasto, por exemplo, né? Tem muitos clientes nossos nesse formato, né? Às vezes ele não tem uma alta tecnologia, mas ele, né, é receoso porque não tem, às vezes, não conhece os profissionais para dar um suporte, não sabe quem vende. Mas assim, o cara pode começar como? Primeiro passo
é igual começou lá atrás, né? Você ter pelo menos um GPS, né? Um guia, né? Porque ali você já começa a fazer agricultura de precisão. Você vai lá, vai fazer uma aplicação com pulverizador, né? Você colocou a largura correta no GPS, né? Ah, a minha faixa aqui é de 18 metros. Realmente é 18 metros. Você vai num alinhamento, né? Você tem um horizonte ali, um norte, né? Para seguir as faixas, tudo bem organizadas, né? Não fica sobrepondo o produto. Isso é agricultura de precisão, né? Por mais que seja simples um GPS, ele vai te dar um erro ali, uns 30, 40 centímetros, mas você vai sobrepor pouco produto, né? Você não vai estar remontando insumo ou deixando falhas, né, na lavoura. Aí, mesma coisa na aplicação de um calcário, que é um corretivo, né, de solo, né, que, né, os produtores fazem, né? Então, você tendo um guia de GPS já é um caminho, né? E, consequentemente, o produtor, ele vai vendo valor nisso daí. Opa, peraí, eu tenho um guia, olha só como é que ficou minha aplicação bem certinha, né? Eu otimizei certinho, eu otimizei os hectares, né? Aí daqui a pouco ele já incrementa um piloto ali naquele guia, naquele GPS, um piloto automático. Aí ele não precisa mais ficar ali no volante, né, na operação, ele vai cuidar já da qualidade ali da aplicação, vai olhar as barras, vai olhar os controladores, né? Então ele começa a ver valor, aí o piloto automático, opa, peraí, olha só como é que ficou retinho, diminuiu muito o pisoteio na minha lavoura, né? Já começa a ter menos percas ali de amassamento, né, na lavoura, o cara já vê valor, né? Opa, peraí, daqui a pouco ele vai fazer uma aplicação de corretivo de um calcário, ele vai lá, chama os caras da agricultura de precisão de coleta, o cara coleta, já gera um mapa para ele, e agora, como é que eu vou aplicar, sendo que nesse talhão aqui eu tenho algumas manchas, que ali eu tá pedindo mais calcário, ali está pedindo menos, como é que eu vou fazer essa aplicação mais precisa? Aí ele evolui para um controlador do implemento lá da calcareadeira, coloca uma controladora, né, uma taxa variável e vai indo. Daqui a pouco ele já vê valor em colocar um piloto automático num pulverizador, né, no plantio, aquela plantadeira dele lá com um piloto automático, fazer um alinhamento reto, preciso, né, e não remontar ou deixar falhas ali na hora de plantar. E as sementes, né, na cabeceira, né, que você vai dar uma ou duas passadas, você sobrepor aquele monte de semente, competição de planta, né? Aí você tem perda de produtividade. Ele começa a ver valor nisso aí, ele começa a buscar, entendeu? Então hoje tem recurso para tudo. Então hoje nas plantadeiras você não remonta uma semente mais, você tem um desligamento, né? E aí ele vê valor em pagar um sinal, né? Você saiu de uma precisão ali de 40 centímetros para uma precisão de 2,5 cm, né? Então isso vai criando essa busca do cliente por melhorias, né, nas operações, consequentemente menos percas, né, mais produtividade, e vai indo. E isso vai virando um negócio favorável dentro da propriedade, que vai evoluindo. Por isso, hoje, de um trator autônomo, né? Então, Kiko, mas você está louco, trator autônomo? Não, já é realidade. Imagine você fazer uma operação em uma grande lavoura, você agora, né, está fazendo subsolagem aí na área, né, um preparo de solo, você deixar um trator autônomo ali, ele vai, chega no final, ergue o implemento abaixo, fazendo uma operação ali de subsolagem numa área com autonomia, né? Sem ter um operador, isso é a realidade. E vai vir, né? Então, esse é o futuro real já, né? Então, hoje, né, a parte de inteligência artificial no campo também já está chegando forte, né? Com esses sensores aí com alta precisão, principalmente as câmeras, né? As câmeras acopladas hoje aí nas máquinas, a gente já vê a realidade disso aí nas colheitas, né? Uma realidade hoje, uma câmera com IA fazendo uma previsão da estimativa, fazendo uma estimativa de produtividade ali na hora da colheita, na pulverização, né? Você vai fazendo pulverização hoje, né? E a câmera já vai fazendo ali a detecção de plantas daninhas, né? Na entrelinha. A cultura fechou, e agora? Essa câmera já vai fazendo scout da lavoura, dando estágio fenológico. Alguns robôs aí já dentro das lavouras, já é realidade, né? Robô aí fazendo aplicações de inseticidas em tempo real, conseguindo enxergar essas plantas invasoras ali, os insetos, e fazendo aplicação. Então isso está numa escala ainda não muito grande, mas vai escalar. O GPS era uma escala desse tamanhozinho também, né? O guia, né? O barra de luz lá que a gente só instalava em 2008, 2009, a barra de luz. Não foi para o piloto automático. Quando você falava, Kiko, piloto automático e tal, falou, vamos instalar um piloto automático, ninguém queria, né? Hoje
as operações é mandatório. Então, uma aplicação de adubo, de calcário, é um piloto, é uma operação precisa, né? A gente instala piloto automático em caminhão para aplicar corretivo. Então, por exemplo, hoje tem dentro de uma lavoura ali de algodão, aquelas carregadeiras, né? Elas estão pegando os fardinhos ali e colocando nos caminhões para transportar. A gente instala câmeras ali embaixo, na frente e atrás desses implementos, para o operador ter visão melhor ali, né, dos obstáculos que estão na frente das pá carregadeiras e atrás, né? Isso também é agricultura de precisão. Você está tendo uma precisão na operação através de uma câmera, né? Talvez seja uma coisa simples, mas está ajudando muito essa operação. Então é muito amplo o negócio e tudo para evoluir mesmo e gerar menos percas ali no processo, né? Ô, Ô, Kiko, ô Lucas, pode falar, Magna. é Pode bom falar. que o Kiko faz a live sozinho, né? Ele É começa. muita informação. Ô, Magna, eu já estou imaginando aqui que nós vamos providenciar um podcast presencial aqui em Vamos, Sorriso ou em Campo Novo, porque é muito conteúdo, né? muito. Aí ele vai falando, ele já vai fazendo a live, já vai respondendo, já vai emendando. Falei, Não, nossa, que legal! E olha que ele não é muito de falar, né? rapaz, eu tô com os parceiros comerciais nossos aqui, né, que estamos implantando na empresa de internet, né? Pessoal de Curitiba, né, por sinal bem profissional, tem um know-how muito grande na internet. E até tô com os modem, né, pra gente, por exemplo, cliente que não tem um Starlink no trator, mas tem 4G na região, aqui que eu quero uma internet no meu monitor, eu tenho um modem aqui, ele pega 3 bandas, por exemplo, 3 operadoras ali, Ô, claro, Kiko, 5 acho que gig, o Lucas queria fazer alguma pergunta. é, Não, pode terminar aqui, daí eu é. tenho uma pergunta para fazer, mas pode. Ah, aí esse roteador, ele roteia a internet dentro do trator e você tem dado ali, sabe? Você já joga, se você tiver alguma plataforma que você usa para gestão de dados ali do monitor, por exemplo, você já pega internet. E assim, Boa. por que a gente busca isso, né? Porque você precisa evoluir para dar alguma solução para o cliente. Nem para todos o cara vai usar, mas é mandatório hoje você ter um dado daquele display ali, o que ele está gerando, né, de dado, entendeu? E a gente sempre brinca aqui na empresa, né, na questão do crédito carbono, que é esse crédito que a gente gera em cima da área de mata, que até então não estava dando nenhuma receita para o produtor, e aí comercializa para indústrias que precisam comprar o crédito carbono para compensar as emissões, indústrias que poluem muito. E no final do dia, a gente brinca com os nossos clientes que o produtor rural, ele está nem aí para crédito carbono. Ele não quer o crédito carbono, ele quer a receita que o crédito carbono vai trazer para a fazenda dele. E aí eu fiz até, a Eduarda colocou muito bem a pergunta ali, né? Como que o produtor pode começar com a agricultura de precisão? Depois, quem chegou agora, essa live vai ficar gravada, pode assistir. Mas o Kiko foi falando, né? Desde o início até chegar nas tendências aí de IA e câmeras. Mas no final das contas, o Kiko sempre foi falando assim: aí vai instalar o piloto automático, gera o valor ali para o cliente, ele vai vendo. Depois instala o GPS e gera mais valor. Mas no final das contas, o produtor também ele não quer agricultura de precisão. O que ele quer? Ele quer reduzir custos, implementando o insumo no local certo, então é reduzir esse investimento e aumentar a lucratividade, né? Que é o que a agricultura de precisão, aí, todo o serviço da Kiko no final acaba trazendo. Por isso que vai vendo valor, vai começando aos poucos e depois vai escalando, porque ele vê, pô, eu investi aqui, mas o retorno já nessa aplicação foi imediato. Eu apliquei muito menos insumo após fazer o investimento nessa tecnologia. Até teve um cliente nosso aqui, que depois a gente pode indicar vocês aqui de Sorriso, que ele falou: Lucas, depois que eu implementei a agricultura de precisão lá na minha fazenda, o meu consumo de insumos foi muito menor, porque ele aplicava da forma correta e da forma exata, né, sem precisar comprar quantidades muito maiores. Então, o investimento na tecnologia acaba se pagando, né? E aí, pessoal, entraram algumas perguntas aqui ao longo da nossa live. Eu vou trazer uma aqui e vocês veem se cabe responder. Se não der certo para responder aqui, a gente tem o nome do pessoal, vocês podem mandar depois no privado. Mas o Beto, instrutor operacional, ele comentou assim:
Hoje tenho consultorias operacionais, onde ministro treinamentos com plantadeiras, calibração de colheitadeira, tratores, pulverizadores e estratégia de trabalho operacional em preparo do solo. E encontro muita dificuldade de gestão. Para onde vou? De gestão no negócio dele, quer dizer, será? Pois é, o Paulo, tenta dar um Beto. contexto maior para nós aí. O Paulo é do nosso marketing, e o Ah, Beto que tá. comentou. Eu acho que o Beto está aí, né? Então faltou um pouquinho de contexto só para a Só gente conseguir para Passa para a isso. próxima, só então, para me Lucas. entender melhor ali se é igual Tá. ele tem uma empresa de Consultoria Consultoria. treinamentos, operacional. consultorias, né? Mas ele falou Isso. que encontra muito dificuldade na De parte gestão. de gestão, né? Será que vai para Magna ou vai para o Kika essa pergunta? Então, Para os eu vou fazer, dois. eu vou fazer outra aqui enquanto de repente o Beto Tá. traz aqui o complemento. Boa noite, Kiko. Primeiramente, quero parabenizar você pela simplicidade e pela experiência. Sempre que me deparo com um cliente que está precisando de um reparo de display ou controladores, indico vocês. Porém, tenho uma dúvida. Como vocês têm resolvido problemas que envolvem sinal de correção via base RTK aí na sua região? Essa é para o Positivo. Kiko. Essa é o Kiko. Bacana aí, ó. O que que acontece? Esses problemas aí de sinal, né, de tudo, né, de RTK ou de sinal pago, ele nos últimos anos esses problemas vêm aumentando, né? Então, devido a ciclos, né, lá de explosões solares, mesmo que tem aumentado, e o pico é esse ano. Realmente esse ano aqui nós vamos chegar ao nível máximo ali. Isso a gente fala, não é eu estou falando da boca para fora, mas assim, é dados mesmo que a Trimble Geoespacial, né, que é uma divisão da Trimble ali, que cuida dessa parte, eles monitoram isso aí há muito tempo já, né? Então eles têm alertado muito os usuários de GPS ao longo do tempo e vem escalando esse ciclo já. E esse ano é bem possível que, segundo a estimativa, é para ser o pico mesmo. Aí o que que acontece? Quando a gente fala lá atrás dos GPS, né? GPS, né? Todo mundo sabe que é a constelação americana, né? Navistar lá. Então, o que que acontece? Lá atrás nós tínhamos GPS receptores, né? Que pegavam só a constelação americana. Depois saiu GPS ali que pegava a constelação russa, que é o GLONASS. Depois saiu GPS, receptores que pegavam as constelações americana, russa e europeia, Galileu. E aí depois saiu a constelação chinesa, indiana e assim por diante, japonesa, QZSS e tal. E esses receptores, por que eles foram evoluindo para pegar todas essas constelações? Justamente para tentar ter o maior número vamos falar assim, de trilateração ali, para poder eles terem o maior número de visada de satélites, né? Para minimizar os erros, tá? Então, a base RTK que ele está falando, que é um GPS fixo, né? Geoposicionado ali, que faz o pós-processamento, ele sofre bastante. Por quê? Ele é muito sensível a essa cintilação ionosférica, né? Que a explosão solar faz, principalmente em alguns horários do dia, né? Às vezes começa ali depois das 5 da tarde e vai ali até umas 8 da noite. Porém, o que está sendo, vamos falar assim, mitigado esses problemas? Justamente por esses receptores multiconstelações que a gente chama. Ou seja, você tem às vezes uma base RTK, um GPS fixo lá, que está fazendo o processamento, que ele pega só GLONASS e GPS, que é americana e russa. O que os fabricantes de GPS nos indicam é justamente colocar hoje as bases RTK multiconstelação, né? E nós estamos fazendo isso. Em alguns clientes que tinham as bases mais antigas, a gente já migrou para essas bases mais modernas, né? Que elas têm outros filtros também, não só esse número aí de satélite visado, elas têm outros filtros e algumas tecnologias embarcadas que conseguem melhorar e minimizar esses erros, para não perder totalmente esse processamento ali que ela está fazendo em tempo real. Quando ela perde
esse processamento, ela cai o sinal e o trator lá, a máquina lá que está operando, ela cai, né? Então, hoje tem várias tecnologias, por exemplo, falar de Trimble, que é nosso maior know-how aqui, lançou já vários filtros, né? Várias melhorias. Um delas é o IonoGuard, que se lançou esse ano, né? Que é justamente para ela trabalhar mesmo em períodos ali, em tempo que está extremamente complexo essa questão da cintilação, né? A cintilação é é justamente esse mapa de TEC ali que a gente chama, né? Teoricamente de elétrons, que ele fica na camada da ionosférica, né? Ele vai passando. E aí o satélite está enviando esse sinal lá de RF, e aí ele tem uma distorção e um atraso nesse relógio atômico, né? Do receptor aqui terrestre com relação ao satélite. E aí ele sofre esse erro, e aí muitas vezes o sinal cai, ou o trator está plantando aqui com uma precisão muito boa, de repente você vê que ele perde uma certa precisão, né? E aí você tem um erro na operação. É justamente migrar para esses novos níveis de tecnologia dos receptores. Mas também não adianta só você trocar a base lá, o GPS da base. É necessário as antenas ali, os receptores dos tratores, você também ir migrando para esses novos receptores, né, de multiconstelação, para você continuar nessa boa precisão. Então Boa. você vê ali que ao longo do tempo existe uma evolução, né? A própria natureza, né, né, o Sol, né, os astros aí, ele também vem influenciando na agricultura de precisão para a gente melhorar. Então essas empresas, todas as empresas que fabricam esses equipamentos, estão sendo empurrados para uma nova era também em nível de tecnologia no momento, entendeu? Boa. Não sei se Olha, ficou bem explicado aí. o Kiko já deu uma consultoria aqui ao vivo mesmo, hein? Amanhã, se o cliente não precisa nem ligar lá naquilo, porque o Kiko já explicou tudo, já tá legal, pessoal. A gente tinha programado mais ou menos 1 hora de live aqui, então vamos fazer assim. Agora eu vou pedir para a Eduarda, para a audiência da Kiko, né, que também está assistindo aqui a gente, para a Eduarda explicar o que a Hemisfera faz. Eduarda, faz aí de uma forma mais resumida. E na sequência eu vou pedir para a Magna explicar, caso alguém que está aqui na live, um cliente da Hemisfera, que veja esse conteúdo de altíssima qualidade que a gente trouxe aqui, como que faz para contratar a Kiko? Quero falar com a Kiko, quais que são os primeiros passos. Eduarda, explica aí da Hemisfera e daí a Magna vai na sequência. Então, assim, pessoal, nós da Hemisfera, nós somos uma assessoria, né, no mercado de crédito de carbono, desde o pequeno produtor até o grande produtor. Nós trabalhamos em cima da área de mata do produtor. Então, e é importante frisar também que nós só trabalhamos com o bioma amazônico. Então, às vezes aparecem pessoas perguntando, mas a minha área é no Cerrado e tudo mais. Mas nós, Hemisfera, só trabalhamos no bioma amazônico. Então, o produtor que tiver interesse em saber se a área dele gera ou não um crédito de carbono, primeiro ele tem que preencher a nossa análise no nosso perfil, né, no nosso site. Aqui no nosso perfil do Instagram, inclusive, também tem ali todas as informações de como que vai ser feito isso. E aí, de maneira gratuita, inclusive, nós analisamos essa área, vemos se realmente tem a potencialidade para crédito de carbono, porque o crédito de carbono, ele está realmente em toda a mata, mas nós precisamos calcular a pressão de desmatamento que tem em volta daquela área. Então, não é simplesmente ter a área em pé. E a área de mata em pé, né? Tem outros requisitos que compõem para saber como que vai gerar, como que vai ser essa geração, se tem uma viabilidade realmente financeira, se vale a pena prosseguir com aquilo. Inclusive, eu já aproveito o momento para falar também que nós fazemos um monitoramento da área desse produtor. Então,
o produtor, igual o Lucas falou, ele não quer saber de crédito de carbono, ele quer saber da renda que isso vai gerar para ele. Então, o produtor ele passa a ver a mata dele não mais como um problema, mas sim como também algo que vai trazer uma geração de lucro para ele em cima da área, certo? Então, nós até oferecemos esse serviço de cuidar da área de mata dele, principalmente nesse tempo agora de queimada e tudo mais, a gente está ali cuidando com todo o nosso suporte técnico que os meninos têm. Inclusive, tem muitas novidades aí para vir, inclusive mais para frente, né? A gente vai estar expandindo tudo isso, mas seria basicamente isso. Então, o produtor que tem ali na área amazônica, né? Se ele tem um interesse de saber, procure a gente que a gente vai estar ali explicando. Nós temos o maior prazer de explicar desde o início até o fim como que isso funciona. Até porque, igual a gente falou aqui na live, a nossa missão, que também casa um pouco com a missão de vocês daqui com tecnologia, que é o quê? É tornar as fazendas mais lucrativas. Então, não basta só ter uma área ali, precisa também ter uma precisão, estudar como que pode trazer uma maior produtividade, lucratividade em cima da área. Então, isso tudo é muito importante. E casa muito bem com a missão de vocês, que também é tornar as fazendas mais lucrativas no final, como a gente, né? E seria basicamente isso. Agora eu abro para a Magna falar um pouco sobre a Kiko. Tá aí, gente. Então, a Kiko está aí nessas 5 cidades. Pode nos procurar. Pode acessar o Kiko também. Como o rapaz falou, acho que é o grande diferencial do Kiko é a simplicidade, ele é muito acessível com todo mundo, né? Isso aí, nossos colaboradores também, nossos gerentes, estão aí disponível para trocar informação. Os meninos que vão para a fazenda, pode chamar eles, que eles têm na ponta da língua tudo que a Kiko faz e tem a oferecer ao nosso cliente, ao produtor. Deu problema, chama o Kiko, né? E é até um slogan mais antigo, né? Que a gente era mais da assistência, né? Deu problema, chama o Kiko. Hoje a gente está saindo um pouquinho desse que não é mais só O, prestando serviços, né? Oba, Agora deu aumento na produtividade, chama o Kiko, mas Chama o daí Kiko. para comemorar no churrasco lá na Isso fazenda. aí. um carneirinho, né, vai bem, né? Nossa, É, churrasquinho de carneiro. é isso aí. Mas olha, rapaz, é uma coisa importante que eu aprendi nesses anos aí de trabalho, né? Tem tanta empresa nova, né, cara, de produtos aí, de soluções mesmo de agricultura, drone, coisa errada chegando. Inclusive, a gente vende drone, né? Dá manutenção. Mas a preocupação maior é o suporte com o cliente. A gente tem que se preocupar muito, né, cara? E senão a gente se preocupa muito nesse, como é que se diga, você ter uma vida longa ali de parceria, né? Eu acho que esse é o mais legal, assim, você trabalhar com o cliente esse ano e o ano que vem continuar com ele na parceria, impactando ali positivamente os resultados. Isso é o mais importante, sabe? E não é só a venda do produto em si. Isso aí eu acho que eu me preocupo muito com isso aí e passo isso aí para o nosso time muito, sabe? Que eu acho que importante é você estar ali, ter uma parceria de longa data, sabe? Porque, Exatamente. porque não adianta só você vender o equipamento para o cliente, não é. É a peça, é o serviço, é uma parceria mesmo, sabe? Senão não vai para frente. A gente vê muita empresa surgindo, mas tem que pensar, o primeiro passo é nisso. Pensar a longo prazo, né? Com a parceria mesmo com os clientes. Então é isso aqui que eu acho que faz todo sentido para o negócio dar certo, né? Tanto de quem empreende aqui, como prestador de serviço, como parceiro, quanto para o fazendeiro lá, para o cliente final, que eu acho que isso é o grande legado. E, O zelo e o capricho, né? O capricho com aquele cliente, o cuidado com o cliente, que isso. também é o nosso diferencial, né, Lucas? Como o Lucas citou,
Várias empresas lá de São Paulo, às vezes, não conseguem transmitir, não, na maioria das vezes, não preferem não transmitir informação para o cliente. E nem o cuidado ali de estar prestando um bom serviço, de estar prestando um suporte. E em todo o ramo, né? Hoje mesmo caiu a nossa internet no escritório e a gente precisava muito de um suporte. Só que a gente acabou ficando na mão ali por um suporte de um serviço que a gente está prestando. Olha aí. Então, Sim. como o cliente, a gente também tem que se colocar no lugar do cliente sempre e entender Isso. que a gente precisa prestar um suporte, um trabalho de excelência para o cliente, né? Para que ele sempre fique satisfeito e volte a procurar a nossa empresa. Ô, Lucas, e muitos clientes, às vezes, eles têm essa. Muitos, assim, têm uma barreira com implementar tecnologias novas, assim, que está no mercado há pouco tempo, fica receoso, justamente por causa desse tempo de amadurecimento, né, dos equipamentos que está surgindo e também de empresas sérias, né, que vão ali realmente trazer um suporte de qualidade, né, um treinamento operacional, né, tem um know-how para treinar o time deles, né, e tá ali no dia a dia, num domingo, ali de tarde, o fazendeiro tá fazendo uma aplicação ali do negócio, né, precisou, não tô indo aí, tem um time para isso, tem um know-how para isso aí. Isso é também um entrave do cliente implantar tecnologia, né? Muitas vezes tem tecnologia que já está há 10 anos aí no mercado, mas tem cliente que não adquire porque na região dele lá não tem um suporte, né? E ele está no básico, fazendo o básico bem feito, né? Muito bem feito, mas poderia estar evoluindo, mas não evolui justamente por causa desse suporte, desse know-how que as empresas não têm e só querem vender, né? Tem muita gente que está aí só aplicando não, é ótimo e aí o cara tem uma experiência errada, né? E aí ele não adquire mais. Essa boa experiência que faz trazer uma boa parceria, né? Entendeu? E assim, e algo sobre a gestão, né, Lucas? Vamos trocar figurinha sobre gestão. É algo que nós aprendemos na dor aqui na Kiko. Quanto mais você discutir, conversar com o seu sócio e com os gestores, que nós temos discussões calorosas aqui, menos a gente erra. Talvez é uma dica para o rapaz que perguntou sobre gestão, né? Acho que ele queria Excelente. mais na parte da gestão, como que ele faria, né? Então, quanto mais a gente conversar e discutir, menos a gente vai errar. E buscar também, como vocês, aí, através das consultorias, dos Sim, sim, treinamentos, né? Vocês comentaram que toda semana estão mandando pessoas da sim. equipe e os profissionais de vocês para fazer treinamentos. Buscar acesso a essa informação para aplicar da forma correta, seja na Correto. gestão, seja na parte técnica. E um ponto bem legal de falar aqui é que muitas vezes o cliente pode ter tido uma experiência ruim com uma outra empresa, que seja ou do ramo do crédito carbono, ou do ramo da tecnologia, da agricultura de precisão, mas ele não pode, uma vez tive uma experiência ruim, agora nunca mais vou contratar, igual o que estava comentando ali, né? Às vezes o cliente fica com receio de ter essa barreira de entrada, fica com receio de entrar no mercado de agricultura de precisão. Mas tem que saber pesquisar. Por exemplo, está aí a Kiko há 9 anos no mercado, com 5 filiais aí, lojas físicas, né, que o cliente pode ir até ali, tirar Sim. uma dúvida. Então, o produtor rural, o cliente, ele tem que saber procurar a informação correta, pesquisar o profissional que ele está contratando, porque até a gente fez uma live na semana passada com uma parceira nossa de Rondônia, ela falou que na pecuária, daqui a 10 anos, 90% dos pecuaristas vão deixar de existir. Eles vão quebrar por causa da falta da informação, a falta de profissionalização, a falta de tecnologia, de colocar tecnologia na fazenda. Então, hoje, assim, quase que não é mais um diferencial competitivo você colocar a tecnologia dentro da fazenda, a conectividade, e sim uma necessidade começar com isso, e olhar para a fazenda como uma empresa, como a Eduarda bem colocou. A Kiko, por exemplo, atuando na agricultura de precisão, na conectividade, na área aberta da fazenda,
a Hemisfera gerando uma receita na área que ali estava parada, que é aquela área de mata, salvo o manejo que o produtor já fez, e aí tem que esperar um ciclo de 20, 30 anos para fazer de novo, é enxergar a fazenda como uma empresa que tem que ser profissionalizada, que tem que ter esse olhar para a gestão e buscar o máximo de fontes de receitas possíveis, reduzindo o custo e aumentando a receita, que é essa aula que a gente teve aí de agricultura de precisão, né, que vocês deram hoje. Até a Maranita, que é aqui da nossa companhia, nossa diretora técnica, falou. Questão de sobrevivência comercial. Ela comentou assim, acaba acontecendo aqui na Hemisfera também. Precisamos lidar com experiência ruim que o cliente teve com outra empresa. Então, eu acho que, e a Maranita, né, nossa diretora técnica, também comentou assim, a tecnologia é muito boa, mas por uma experiência ruim o produtor acaba desistindo. Sim. Então, eu acho que depois dessa aula aqui, né, desse conteúdo, é a primeira vez que a gente faz uma live de quase 1h30, que o conteúdo estava bom de verdade, vai ficar gravado, mas eu acho que depois dessa aula aqui, fica muito claro, né, de forma muito transparente, que o produtor que busca essa tecnologia, o produtor que busca a agricultura de precisão, pode contar aí com a Kiko, através das lojas físicas. Depois lá no site, no rodapé do site, tem todos os endereços, né, das unidades. O site é kikotecnologia.com.br. Está aqui no Instagram também compartilhado, né? A live está acontecendo entre a Hemisfera e o Instagram da Kiko também. Vocês podem seguir aí a Kiko. E eu acredito que essa é a primeira live de uma parceria muito boa que a gente pode fazer aí. E Trocar a nossa primeira clientes, live né? também, hein, Lucas? Também é a primeira? Foi um sucesso, hein? Foi um sucesso. E também agora o Kiko deixar. quase fez a live sozinho, né? Mas o Kiko trouxe muita informação boa. Depois, nós vamos fazer uma, Magna, de gestão depois, combinado? Para falar só sobre gestão. E agora a gente está com contato estabelecido aí. A gente vai trazer mais conteúdos legais, porque essa é a forma também. A gente fala que o produtor tem que ter acesso à informação. Essa é a forma. Pô, tá aqui a Magna, o Kiko, a Eduarda, eu, 8h30 de Mato Grosso, fazendo live, trazendo conteúdo para o produtor rural. Lucas, os nossos pupilinhos todos mandando coraçãozinho. Você viu? Não, a live foi um sucesso. Magna, e eu falo que foi um sucesso porque a gente faz live toda semana. E não é toda live que dá essa audiência, tantos comentários, tantos corações aqui, e que dura 1h30. Então foi muito legal. Agora vamos indo para o encerramento aqui, né? Quero agradecer aí a Eduarda, aqui da Hemisfera, que esteve conosco, a Magna, pela introdução ali, trouxe como que aqui está se destacando na parte de gestão de pessoas, atendimento. Todo mundo sabe agora que dá para ir tomar um café da tarde na Kiko às 3h30 da tarde. A gente já sabe a hora que a gente vai chegar lá. Nós temos que dar um pulo lá, Eduarda. É o dia da fruta, tá? Terça-feira. Legal. Aí os outros dias é mais gordinho. Não vamos na quarta-feira, então. Agradecer o Kiko aí também pela aula, pela parte técnica que ele trouxe, e deixar aí para vocês agora as considerações finais, Magna, e depois, primeiras damas, a Magna e o Kiko, a Eduarda também pode falar. Não, quero agradecer, pessoal, muito obrigada. A Duda, eu conheço, ela era criança ainda, né? Muito bom ver a evolução da Duda, parabéns da Eduarda, né? Obrigada, Lucas, nós gostamos bastante. No começo estava meio tímida, mas depois foi mais tranquilo. Que a gente não tem esse costume de ficar falando, né? Mas bacana, foi muito bom, parabéns. Obrigado. Eu, Duda? Pode falar, Kiko, pode falar. Bom, agradecer, né, vocês pelo convite. Também fiquei bem tranquilo, bem relax. Não fiquei muito nervoso. Nós percebemos que você ficou bem tranquilo. Rapaz, é bem legal a gente compartilhar assim, né, ideias aqui, trocar ideia, é legal. Sabe, eu realmente estou disponível aí para pessoal chamar no Instagram, WhatsApp, né? A gente roda bastante a região. Os meninos já mandando aí que estão lá em Nova Bandeirantes, agarrados no atendimento, ó. É isso aí! 24 horas quase. É isso aí. Nós vamos agora já começou aí praticamente a temporada aí, né? De pré-plantio. E a gente quer que Deus abençoe muito, né? Nossos
os nossos amigos produtores rurais aí do Centro-Oeste, do Mato Grosso inteiro aí, para eles fazerem um bom plantio de soja e, né, chover no tempo certo, a quantidade certa, para Deus abençoar a lavoura de cada um aí, sabe? E que todo mundo prospere, né? Todos. Porque a cadeia do agronegócio ela é muito grande, né? Da agropecuária em si, e que todo mundo colhe os frutos realmente disso aí. É um bom plantio, né? Para todos. Uma parceria legal aí, né, Lucas? Com É isso vocês. aí. O convite foi muito legal. Eu tô bem lisonjeado aí de poder ter participado dessa live aí com vocês, tá? E os nossos pupilos não param de mandar recadinho aqui, ó. A Paulão, equipe Jonathan, da, Vânia, Tati, a equipe da o Kiko está em peso Ivan. aqui. Eu não consigo ver os comentários. Eu só vi que tem alguém assistindo a gente da China, Júlia. Ó, Júlia. tem uma É, top aqui que está assistindo, a Eduarda. Vânia, é, conhece? Conhece a Vânia? Essa é destaque dentro da Kiko aí, o né? tio da Eduarda, o Essa pai da aí é. Eduarda, a avó da Eduarda. Meu Deus, Ó, gente. só não viu meu filho. Nosso filho não tá, hein, Kiko? O Tá Breno não está estudando, na gente. Tá live. estudando Vou para puxar a orelha poder, dele. né? A gente manda o gravado para ele, depois vai ficar também aí para vocês. Beleza. Eduarda, Duda, faz aí as considerações finais aí, então, para nós. É só agradecer mesmo. Nossa, é muito bom toda essa troca com. Eu acho que a gente só tem a agregar quando a gente traz o conhecimento, quando vocês trazem também não só o conhecimento técnico, mas também de como é a gestão de uma empresa, porque lidar com pessoas também, né? Tanto dentro quanto fora da empresa. Então, essa troca é muito boa. A gente sempre precisa Amém. procurar pessoas que trazem essa troca que seja positiva. A gente gosta muito de receber nossos clientes que trazem, por exemplo, a gente teve essas semanas atrás um que veio lá do Acre para conhecer a gente e trazer mais sobre o trabalho dele também. Então, isso é muito importante. Então, eu só agradeço mesmo pelo conhecimento e pela troca de hoje e de sempre, que a gente sempre teve. E é um grande começo, né? A nossa missão aí de tornar as fazendas mais lucrativas com a tecnologia é uma coisa que só está começando, né? Então, tem um longo caminho aí pela frente. Obrigada, pessoal. Aí. Tecnologia e informação. Ó, Isso Eduarda, aí. Ó, quem comentou aqui, o Gilson tá na live. Ele ouviu você Tá, falando do tá Acre aí. aí, Gilson. Um abraço, Gilson! É isso, galera. Bacana. Muito O pessoal obrigado. de Sinop também estava aí. Sinop, comentaram também. E, ó, fiquem ligados aí que foi só a primeira, foi uma live muito boa. Em breve a gente vem mais conteúdos. Quem sabe numa próxima a gente faz no Instagram da Kiko também. Vocês convidam a gente vai para Campo Isso Novo aí. aí. Só tá no começo. Isso Beleza? aí, amém. Deus beleza. abençoe Amém. vocês. Muito Amém, obrigado a pessoal. todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Tchau. pessoal. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau.